Quero dar uma boa noite para cada um dos senhores, senhoras, pedir o silêncio de cada um dos senhores e senhoras, por favor, o silêncio. Quero agradecer a Deus por essa grande oportunidade que nos deu, dessa noite maravilhosa, da gente poder estar recebendo aqui o nosso querido bispo D. Pedro Cipollini. Eu quero, só para informar algumas pessoas, eu gostaria de pedir um silêncio de cada um de vocês. Esse país aqui é democrático e foi através das lutas que nós fizemos que houve a grande mudança desse país, porque antes não podia ter esse tipo de manifestação, hoje já pode ter essa manifestação. Então quero agradecer a todos que vieram para ouvir. Aqui não é um debate, nós não vamos fazer debate, nós estamos convidando o bispo para fazer uma palestra. Então as pessoas que estão afoitas, senta um pouquinho para ouvir. Essa é uma grande oportunidade que as pessoas têm para aprender, para poder estar passando para outras pessoas aquilo que realmente é interessante e é importante na educação brasileira. Nós vamos debater, aliás, nós estamos em debate em todas as sociedades o tema, e hoje peço silêncio a cada um de vocês, tá bom? Por uma questão de educação, a gente pede silêncio. Silêncio, por favor, tá bom? Questão de educação, silêncio. Então hoje nós estamos em debate aqui a lei 13.005 de 2014, que é muito importante. Aqui nessa Casa de Leis tem 28 senhores vereadores. Dos 28 senhores vereadores, 14 têm representação nos seus partidos políticos. Eu tenho certeza que cada partido político que representado pelos senhores vereadores nessa Casa de Leis vai estar chamando também as pessoas para fazer os debates da forma que é mais conveniente. Nós tivemos aqui até hoje 13 sessões para falar dos temas mais importantes do nosso país, e hoje eu peço que as pessoas tenham essa educação para ouvir, porque é muito importante que as pessoas ouçam, para fazer um juízo de valores, para tirar com isso posição em sua vida. Portanto, não vamos fazer, eu quero deixar claro, não vamos fazer debate. Aqui o nosso querido bispo foi convidado para fazer uma palestra, portanto outros vereadores, os partidos políticos representados nessa Casa de Leis, cada um tem autonomia para fazer as suas palestras também, os partidos políticos, bem como os senhores vereadores também têm essa oportunidade de estar fazendo. Portanto, eu peço aí, então, o máximo de silêncio de cada um de vocês. Uma grande parte das pessoas que estão aqui querem ouvir, e também a democracia é o direito das pessoas ouvir, e é isso que a gente quer. Tá bom? Eu queria aqui, antes da sua eminência, o nosso querido bispo D. Pedro Cipollini falar, eu gostaria de anunciar. Hoje nós tivemos com o nosso secretário da Educação do município. A partir da manhã vai ser feito as pré-conferências. Nós vamos estar distribuindo os convites para cada um de vocês participar, porque o grande debate vai ser lá em cada escola de cada bairro, debatendo com a comunidade. Lá sim vai ser o debate para a gente marcar posição, lá vai ter. E no dia 17 de outubro, peço silêncio àqueles que vieram para ouvir.
Quem não veio para ouvir, não faz sentido estar aqui, tá bom? Então, dia 17... Então inicia-se amanhã, a partir da parte da manhã, das 8 até as 13 horas, as pré-conferências em todas as escolas. Quero deixar um convite para cada um de vocês participar das pré-conferências em seus bairros. E também, no dia 17 de outubro, vai ter a conferência do Plano Municipal de Educação no Senforp, na qual todos estão convidados para esse grande debate. Hoje é a palestra. Como todos têm o direito de fazer a palestra, eu vim aqui para ouvir o nosso querido bispo, como os vereadores que estão aqui presentes, que foi apresentado, nosso deputado Orlando Morando, nossos vereadores, nossos padres, seminaristas, a nossa comunidade de todos os bairros de São Bernardo. Portanto, eu peço aqui mais uma vez, nosso deputado federal Alex Manente, seja bem-vindo também, tá bom? Então eu peço aqui a cada um de vocês o máximo possível de silêncio, para que a gente possa ouvir nesse momento o nosso querido bispo D. Pedro Cipollini a se posicionar. É uma palestra, eu espero que vocês respeitem, tá bom? Obrigado, Deus abençoe a todos. Você quer falar? Você quer falar? São Paulo, tá bom? Obrigado. Boa noite a todos. Quero manifestar minha satisfação de estar aqui e agradecer o convite do vereador Toninho da Lanchonete. Saúdo os deputados Orlando Morando, o Alex Manente, vereador Toninho da Lanchonete, que me convidou, o vereador Munari, vereador Manuel Pereira, José Pereira, Julinho Fusari, Peri Cartola, Juarez, Marcelo Lima. E na pessoa do padre Ademir, vigário-geral da Diocese, padre Toninho, vigário regional, padre Cristiano, saúdo todos os padres, seminaristas que estão aqui. E venho em nome de Jesus, a convite desta casa, dizer uma palavra sobre o tema que me foi proposto e que é uma preocupação para todos nós. Eu gostaria de dizer a todos que, como estudante, lutei muito contra a ditadura militar. E eu acho que hoje nós temos no Brasil a oportunidade de viver aquilo pelo qual nós lutamos. Então, vocês estão tendo aqui, todos vocês que prezam a liberdade, vocês estão tendo aqui uma pequena demonstração da intolerância. Peço a todos os católicos que fiquem muito calmos, tranquilos, e que vocês possam apreciar aquilo do que o Brasil ficou livre, a intolerância, o não deixar os outros se expressarem. Olha lá. Vamos manter a calma, muita tranquilidade e apreciar aquilo que é realmente a intolerância. Venho hoje, como bispo católico, trazer uma contribuição a este debate que se tornou e se fez presente no Brasil nos últimos tempos,
a partir da tentativa de inserção da ideologia de gênero nos planos municipais de educação. O Congresso Nacional já rejeitou a ideologia de gênero ao votar o Plano Nacional de Educação pela Lei 13.005, de 25 de junho de 2014. Porém, o Ministério da Educação, não acatando a decisão do Congresso, votou de forma, no mínimo, estranha a propor o que já fora rejeitado. Podemos nos perguntar se essa discussão tem base democrática ou é de cunho ideológico autoritário. Desse modo, mais do que na condição de bispo que expõe a sua própria ideia, venho emprestar a minha voz a milhares de pessoas desta Diocese de Santo André. São católicos em sua grande maioria, que gostariam de ver sua opinião externada neste momento e nessa casa legislativa, que deve ser a casa do povo, casa que legisla em favor do povo. Elas desejam falar, têm em um Estado democrático de direito essa prerrogativa de cidadãos brasileiros. Ninguém pode, nem deve, por qualquer meio, tentar calar esses cidadãos. O direito de expressão é garantido pela Constituição Federal e devemos respeitá-lo. Se há intolerância em escutar quem pensa diferente de nós, essa atitude não pode prevalecer. Existem apelos de autoridades para não ceder à pressão de grupos fundamentalistas religiosos. Quem seriam os que defendem o direito da família? Pergunto. E os fundamentalistas ideologizados por teorias contrárias a famílias, estes devem ser ouvidos, mesmo que a maioria da população não concorde com eles, com a desculpa de combater a homofobia, que, aliás, não é apoiada por nenhuma igreja cristã séria. Se quer sancionar legislação que está em desacordo com o povo em geral, é preciso ouvir o povo para compreender o que a maioria do povo quer. As câmaras municipais de Santo André, São Caetano, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra já ouviram o povo e foram contra. Cumpriram o seu dever. Cumpriram o seu dever. São acusados por líderes demagogos de fazerem isto pensando somente nas eleições do ano que vem, o que é uma clara projeção dos que assim falam, porque nunca desceram do palanque, estão perpetuamente em campanha eleitoral, lutando pelo poder a qualquer custo. Deste modo, muito agradeço ao convite e à compreensão de todos nesta casa legislativa, que é, de certo modo, como que uma caixa de ressonância da vontade do povo, cujos representantes legitimamente eleitos pelo voto popular aqui se encontram para legislar pelo bem desse mesmo povo. Alguns poderiam perguntar, mas afinal, o que tem a igreja a ver com a vida pública de um país em seus aspectos políticos e sociais? Respondo com o que já afirmei em minha carta pastoral de Bispo de Amparo. A igreja quer participar qual fermento na massa, do crescimento e do progresso de nossa sociedade, impregnando-a do Evangelho, sendo sal e luz, porque Jesus assim o mandou. Porque tudo que diz respeito aos seres humanos diz respeito à missão da igreja. Ela não pode abandonar o homem cuja sorte está unida a Cristo.
O ser humano é a via da igreja, como diz o Papa João Paulo II na Redemptoris Hominis. E mais ainda, a igreja tem o direito e o dever de fazer ouvir a sua voz quando a sociedade se afasta da reta ordem natural. O Concílio Vaticano II declara que é de justiça que a igreja possa dar em qualquer momento, em toda parte, o seu juízo moral, mesmo sobre matérias relativas à ordem política, quando assim o exijam os direitos fundamentais da pessoa e a salvação das almas. Gaudium et Spes. Os que ontem acusavam a igreja de acender as fogueiras da Inquisição são os que hoje querem fazer o mesmo com a Igreja Católica, queimando-a na fogueira da intolerância ideológica, com a desculpa de querer combater a intolerância. Querem combater a intolerância, a homofobia, intolerância essa que a igreja não apoia de modo nenhum, como já assinalei. Quando a igreja combatia a ditadura militar e ajudava o povo a vencer a opressão, os partidos políticos achavam que ela deveria e poderia falar, inclusive ter muitos de seus membros torturados. Mas agora ela deve calar, dizem aqueles que ela, a igreja, ajudou a se libertar. Isto é ingratidão e traição, coração desmemorializado. A igreja, para muitos que no passado nela se apoiaram para chegar ao poder, deveria hoje calar-se e se recolher à sacristia ou aderir a uma sociedade laicista, na qual Deus e os 10 mandamentos seriam resquícios de um mundo anacrônico e sem graça. Mas para onde vai uma sociedade que rejeita os mandamentos da lei de Deus, conforme está na Bíblia, os quais fundamentam a convivência humana há milênios? É necessário deixar claro que a igreja não apoia a homofobia. As pessoas A igreja não apoia a homofobia. As pessoas que fizeram opção de vida homoafetiva não deixam de ser pessoas dignas, pessoas valiosas, e a igreja tem que acolher e amar essas pessoas como irmãos. São filhos de Deus como todos nós. Para a igreja, no centro está a pessoa e não o gênero. O próprio Papa Francisco prega uma atitude de acolhida e fraternidade, sem condenação. Porém, a lei de Deus é válida e não pode ser jogada no lixo. É neste sentido que o bispo de Santo André e de São Bernardo vem a esta Câmara Municipal falar em nome da igreja. Ele quer ser, como já disse há pouco, a voz do povo que a ele se confia na condição de pastor do seu rebanho, mas também deseja ser a voz da igreja na sociedade.
Uma igreja viva, atuante, participativa, que sempre fez, faz e continuará a fazer algo a fim de que o mundo seja melhor para todos. Laicismo, laicidade. Qual é a diferença? Um dos argumentos muito utilizados nos nossos dias é o de que o Estado é laico e por isso os cristãos não deveriam opinar sobre as decisões que os seus representantes políticos tomam ou deixam de tomar, mesmo se isso afeta a área ética. Tal pensamento, contudo, é errôneo em si mesmo, pois, em primeiro lugar, quem representa alguém, no caso de um parlamento, tem o dever de ouvir os seus representados, os eleitores. Em segundo lugar, precisamos bem entender o que é realmente Estado laico. De acordo com o compêndio da doutrina social da Igreja, a laicidade comporta o respeito a todas as confissões religiosas por parte do Estado. Estado laico não é Estado ateu. Tá bom. O povo brasileiro acredita em Deus. O Estado laico é a garantia de que todos podem se manifestar na sociedade e que todas as religiões têm sua liberdade de culto garantida. Infelizmente, permanecem ainda, inclusive nas sociedades democráticas, expressões de laicismo intolerante, que hostilizam qualquer forma de relevância política e cultural da fé. O Papa Francisco, por sua vez, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, disse em síntese que o Estado laico é aquele que, sem assumir como própria nenhuma posição confessional, respeita e valoriza a presença da dimensão religiosa na sociedade, favorecendo suas expressões mais concretas, expressões que o Estado laicista, mesmo se dizendo livre, busca a todo custo negar. O Estado laico é uma coisa, o Estado laicista é outro. O laicismo é contra Deus. O laicismo é contra Deus. É isto aí, é isto aí. Olha as representantes do Estado laicista. Muito bem, continuemos. Obrigado, muito obrigado. Partindo do direito que os cristãos também têm de expressar sua opinião de acordo com o que creem, é preciso dizer que a ideologia de gênero consiste, em síntese, no seguinte: nós nascemos com o sexo biológico definido, homem ou mulher, mas além dele existiria o sexo psicológico ou gênero, que poderia ser construído livremente pela sociedade, na qual o indivíduo está inserido. Duas correntes têm se entrincheirado no debate a respeito de como se compõe a sexualidade. Uma delas afirma que o sexo masculino e feminino são padrões estabelecidos culturalmente e, portanto, meros estereótipos da sociedade baseada na opressão do homem sobre a mulher, enquanto a outra afirma
que o sexo é um dado biológico, não pode ser construído e desconstruído a partir da vontade do indivíduo. Neste contexto, deixaria de existir um homem e uma mulher definidos segundo a natureza, para dar lugar a um ser humano sexualmente neutro, do ponto de vista psíquico. Cada um escolheria seu sexo conforme seu querer. O plano do Criador estaria subvertido pela criatura a partir de nossas escolhas, repetindo o episódio bíblico da Torre de Babel, no qual os homens querem desafiar a Deus, colocando-se no seu lugar, para fazer e desfazer o seu bel prazer. Isto é, considerar Deus como inexistente ou inútil, ou pior ainda, como inimigo do ser humano, simplesmente negando que o tenha criado e direcionado no caminho da vida. Ora, a discussão dos planos municipais de educação deveria ser orientada pelo Plano Nacional de Educação, a que aludi acima, votado no Congresso Nacional e sancionado em 2014 pela Presidente da República, do qual já foram retiradas as expressões ideologia de gênero. Os projetos enviados aos legislativos municipais incluíram novamente, ao menos em grande parte dos municípios, em suas propostas, a ideologia de gênero como norteadora da educação, tanto como matéria de ensino, como em outras práticas destinadas a relativizar a natural diferença sexual. Aqui falo com todos os irmãos bispos do Regional Sul 1 da CNBB, que engloba o estado de São Paulo, que a ideologia de gênero com que se procura justificar esta falsa revolução cultural pretende que a identidade sexual seja uma construção exclusivamente cultural e subjetiva e que, consequentemente, acha outras formas igualmente legítimas de manifestação da sexualidade, devendo todas integrar o processo educacional com o objetivo de combater a discriminação das pessoas em razão da sua orientação sexual. As consequências da introdução dessa ideologia na prática pedagógica das escolas contradiz frontalmente a configuração lógica da família transmitida há milênios em todas as culturas. A ideologia de gênero subverte o conceito de família, que tem seu fundamento na união estável entre o homem e a mulher. Isto submeteria as crianças e jovens a um processo de esvaziamento de valores cultivados na família, fundamento insubstituível para a construção da sociedade. A família é fundamento da sociedade. A não participação da sociedade civil na escolha do modelo de educação fere o direito das famílias de definir as bases da educação que desejam para os filhos. O Estado não pode decidir sozinho, baseado em pactos de partidos que governam com grupos
de interesses. Não pode, não pode. Devemos considerar que negar a biologia é negar a ciência. Ignorância nunca mais. Brasil nunca mais, ignorância nunca mais. A escola deve ter compromisso com a verdade, fomentando o conhecimento da realidade e não doutrinando os alunos com ideologias bestas. Devemos ensinar os nossos filhos e alunos a respeitar as pessoas, independentemente do sexo, da raça, da condição social. Mas isso não quer dizer confundi-los com uma ideologia como essa. Na verdade, os que adotam o termo gênero não estão querendo combater a discriminação, coisa nenhuma, mas sim destruir a família, o matrimônio. Destruir a maternidade e deste modo fomentar um estilo de vida que incentiva todas as formas de experimentação sexual desde a mais tenra idade, pervertendo as crianças. Além desses dados da ciência e da lei natural, a doutrina católica nos ensina sobre o nosso dever em relação à própria identidade sexual. Está na Bíblia. Deus criou o ser humano, homem e mulher. Com igual dignidade pessoal, e inscreveu nele a vocação do amor e da comunhão. Cabe a cada um aceitar a própria identidade sexual, reconhecendo sua importância para a pessoa toda, e a especificidade e a complementariedade. Com a ideologia de gênero, deixou de ser válido aquilo que se lê na narração da criação. Ele os criou homem e mulher. O homem contesta sua própria natureza, com base também na ciência, e torna-se evidente que onde Deus é negado e onde se vai contra a ciência, dissolve-se também a dignidade humana. O Papa Francisco falou da beleza do matrimônio, com a complementariedade homem e mulher, coroação da criação de Deus, que é desafiada pela ideologia do gênero. O Papa Francisco, quando arcebispo de Buenos Aires,
sempre combateu a ideologia de gênero. Com a separação entre gênero e sexo, ensina-se uma nova forma de dualidade que ameaça a dignidade humana. A perfeita unidade entre a alma e o corpo se desfaz, o corpo tendo um sexo e a alma outro. A harmonia humana é desfeita. Estas leis não vêm de Deus, e quem apoiá-las será a natureza, como a Bíblia a coloca, é de autoria de Deus. Quem votar leis para destruir o que Deus fez, terá que acertar contas com Deus. Na hora da morte, na hora da morte. Vocês. Vou concluir. Maravilha, vocês católicos estão de parabéns, porque deixa eu concluir. Estamos chegando ao fim, vencendo a intolerância. Quem são os intolerantes? Quem somos nós? Não somos nós. Não somos nós. Vou concluir. Conclusão. Diante dessa grave ameaça aos valores da família, esperamos dos governantes do Legislativo e Executivo uma tomada de posição que garanta às novas gerações uma escola que promova os valores da família, tal como a entendem a Constituição Federal, artigo 226. Legislador que não legisla de acordo com a Constituição pode vencer no momento, mas terá que prestar contas à história. A igreja tem direito de se pronunciar, porque o nosso país deve muito à igreja, inclusive à educação. Quem fundou escola nesse país em 1500? Quem fundou escolas aqui foi a igreja. Agora, vamos concluir. Vamos concluir. Um dado que aqui trago, não sei se já conhecido da maioria, de alguns dos senhores vereadores, é o seguinte: mais de 90% dos municípios brasileiros
rejeitaram inserir termos, ideologia de gênero no texto final dos programas municipais. São 90%. Que São Bernardo do Campo, cidade cujo nome lembra um grande santo do século XII, Bernardo de Claraval, possa também, com toda a sua força, dentro da lei e da ordem, ouvindo a imensa maioria do seu povo, seguir o exemplo desses tantos municípios brasileiros e votar pela família, com a família, dizendo não à ideologia de gênero. Ideologia que vem assombrando as instituições de ensino do nosso país, com as diversas tentativas sorrateiras e traiçoeiras de infiltrar nas escolas sob o amparo da lei. Fiquemos, pois, atentos para dizer sempre nosso sim à família e não à ideologia de gênero. E nisto contamos com o bom senso de cada um dos nobres vereadores que compõem esta atuante e democrática Casa Legislativa da querida cidade de São Bernardo do Campo. Muito obrigado! E agora convido a todos para rezarmos um Pai Nosso pelas nossas irmãs que alegraram a nossa palestra com essa intolerância democrática. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Amém. Agora, peraí. Agora vamos pedir para que Deus derrame o seu amor sobre essas nossas irmãs. Derrama, Senhor, derrama, ó Senhor, derrama sobre ela seu amor. Derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor, derrama sobre ela seu amor. Uma boa noite, muito obrigado, muito obrigado. Parabéns, muito bom.